Olá, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão. Nesta oportunidade, nós iremos ouvir a nossa querida irmã Angélica Campos, que abordará o tema Lições de uma Moeda Perdida. Oremos, irmãos. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, mais um dia que Tu acrescenta às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a cada dia podemos experimentar da Tua fidelidade, do Teu amor e de tudo aquilo, Senhor, que Tu tem preparado para nós. Nós louvamos o Teu nome porque Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa âncora, Senhor, aquele a quem podemos buscar a todo instante. É por isso que neste momento nós queremos pedir, Senhor, por aqueles irmãos que estão acamados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que porventura, Senhor, estão aguardando algum exame. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de todos esses queridos, Pai. Te apresentamos a Tua igreja, a vida dos pastores, dos ministros, da diretoria. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa também este grupo Mulher Cristã em Missão, suas coordenadoras, a palavra que vamos ouvir logo mais, e que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Fortalece a nossa fé em Ti. Oramos agradecidos, firmados em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.
Boa tarde, irmãs. É um prazer estar aqui com vocês e nessa tarde compartilhar um pouco da porção da palavra do Senhor. Hoje nossa meditação tem como tema lições de uma moeda perdida e se baseia no texto de Lucas capítulo 15, dos versos 8 ao verso 10. E diz assim a palavra do Senhor. E Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perde uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Essa leitura aqui fala especificamente do amor de Deus por nós e da alegria quando ele vê que um pecador se arrependeu dos seus pecados. E a nossa meditação hoje, ela vai ter 4 coisas importantes para a gente refletir e meditar. 1 é a perda, 2 é a busca, 3 a recuperação e 4 a comemoração. Essa leitura fala de uma mulher que tinha 10 moedas. E as moedas, antigamente, ela equivalia a um dia inteiro de trabalho. Portanto, essa moeda era importante para ela. Mas ela observa que ela perdeu essa moeda. E se a gente for olhar, nós estamos quase 2 anos dessa doença que tem levado tanta gente e que tem feito a gente perder amigos, perder vizinhos, perder familiares, perder a liberdade de ir e vir, perder a comunhão com a nossa igreja, perder o tempo que a gente tinha antes de poder fazer as coisas livremente. E toda e qualquer perda sempre dói. Mas essa mulher nos ensina coisas muito preciosas. E sobretudo, quando a gente olha para Deus, a gente vê que Deus também perdeu coisas. Ele perdeu a comunhão com a sua maior criação. Quando Adão pecou, quebrou-se a comunhão com Deus. E ao quebrar, isso fez com que Deus sofresse também. Mas é bom a gente lembrar que Deus, quando perdeu isso, fez questão de reencontrar essa comunhão de novo com o ser humano. E aí ele vai para a segunda perca dele, né? Quando ele teve que dar o filho dele ao meu favor, ao seu favor e de todos aqueles que estão perdidos no mundo hoje. E quando a gente fala de perda, sempre é dolorida. E ainda mais quando essa perda é algo que a gente valoriza muito. Então, para Deus, ver um pecador, ver uma criatura dele longe do seu amor, do seu cuidado, dói também. Então, essa mulher nos ensina que quando ela estava em sua casa, e possivelmente como nós, fazendo os nossos deveres do nosso dia a dia, ela perde uma moeda que tinha um grande valor para ela. E aí ela nos dá umas dicas muito interessantes, né? Quando ela nota que perdeu, ela decide procurar. E aí a primeira coisa que ela faz é que nos chama a atenção, que está no verso 8, que diz assim: ela acendeu uma lamparina. Ou seja, a primeira coisa que ela quis fazer é clarear a sua visão para ela poder procurar essa moeda de uma forma mais rápida e, sobretudo, poder enxergar aonde ela devia procurar. Quando a gente percebe isso, a gente vê também que quando nós aceitamos Deus, Jesus no nosso coração, a gente também é uma luz. E muitas vezes, no decorrer do nosso caminhar aqui, a gente deixa a nossa lamparina apagada. E a isso nos impede de observar e ver quantas pessoas estão ao nosso redor perdidas, igualzinho a moeda daquela mulher. Mas ela foi muito sábia, e essa sabedoria que eu e você devemos ter. Ela acende a lamparina, e isso possibilitou ela ter uma visão geral da casa dela, clareou as suas ideias. E outra coisa interessante que ela faz, ela vai varrer a casa. Então ela pega o segundo objeto que nos chama a atenção, ela pegou uma vassoura. E quando a gente vai varrer a casa da gente, com a vassoura, a gente consegue juntar tudo aquilo que estava sujando a nossa casa em um certo local. Isso faz com que a gente veja que tipo de sujeira temos dentro da nossa casa. Quando ela pega a vassoura, ela não só ia varrer em certos locais da casa dela, mas, sobretudo, ela ia alcançar locais
lugares que ela não alcançaria, e a vassoura possibilitou ela de alcançar esses lugares. E trazendo para a nossa vida hoje, irmãs, a gente também precisa varrer algumas coisas da nossa vida que nos impede de ser luz para aqueles que estão perdidos lá fora, para aquelas pessoas que não têm o que nós temos hoje, que é Cristo em nossas vidas. Então, a gente necessita varrer algumas coisas que faz com que a minha luz, com que a sua luz não brilhe e automaticamente aqueles que estão perdidos permaneçam perdidos. Então, quando ela pega essa vassoura, ela consegue tirar a sujeira e automaticamente ela consegue achar aquilo que havia sido perdido. E a gente precisa fazer isso também nas nossas vidas, irmãs. Nós somos a luz desse mundo. Essa tarefa foi nos dada e a gente precisa ser essa luz para aqueles que estão perdidos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para a nossa vizinhança. E uma coisa interessante é que quando ela vai procurar, na terceira parte do versículo diz assim: ela acendeu a lamparina, varreu a casa e procurou com muito cuidado. Ou seja, ela não foi afoita. E esse tipo de sabedoria que eu e você temos que ter quando vamos falar de Jesus para aqueles que estão perdidos. Não é acusá-los, não é culpá-los, mas sim mostrar que existe um Deus que ama, que entregou aquilo que tinha de mais valioso por eles, que foi Jesus. Então a gente precisa falar de Jesus de forma cuidadosa e não falar ao perdido que ele já está a caminho do inferno, mas dizer sim, que existe um Deus que ama a cada um deles. E sobretudo, olha a coisa interessante que ela nos mostra. Quando ela achou aquela moeda, a primeira coisa que ela fez foi chamar amigas e vizinhas. Que coisa interessante, né? Ela poderia chamar só as amigas, dividir a alegria dela somente com aqueles que amam, que estavam com ela, que eram as melhores amigas. Mas ela foi muito mais além. Ela chamou as vizinhas também. Então, quando nós temos Jesus, esse Jesus, a partir do momento que ele entra em nosso coração, não é para que ele fique lá dentro, como um tesouro guardado, bem escondido. Pelo contrário, quando nós aceitamos Jesus, a gente aceita para também dividir esse com outras pessoas, principalmente com aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. E isso que essa mulher dessa história, que a Bíblia não fala o nome, mas a Bíblia fez questão de destacar a ação dela diante de uma perda. É fato que nós perdemos muitas pessoas que amávamos, mas é fato também que não foi só nós. Muitas pessoas perderam muitas coisas, muitos trabalho, perderam amigos, perderam vizinhas, perderam familiares. E vão continuar, porque essa doença ainda existe aqui no nosso país e no mundo todo. Mas quantas dessas pessoas que estão indo embora foram sem Jesus? Essa é a pergunta. Porque a gente sabe que todos nós vamos morrer. Mas a gente tem a certeza que ao fechar os nossos olhos, nós vamos abrir do lado do Criador, do lado do nosso Salvador. Mas quantas estão fechando seus olhos sem ouvir uma só palavra de salvação? Porque muitas vezes eu e você não acendemos a nossa luz. Estamos cheios de sujeiras que nos impede de ser luz para aqueles que estão perdidos. Essa meditação é para mim e para você, para a gente refletir. E você pode dizer assim para mim: mas Angélica, como é que eu vou sair se a gente está diante de uma pandemia? Irmãos e irmãs, a gente não precisa sair. A gente pode ligar, a gente pode gravar uma passagem da palavra de Deus e enviar para alguém. A gente pode orar e, sobretudo, a gente pode ter uma intimidade maior com esse Deus, ao ponto da nossa luz resplandecer para aqueles que estão dentro da nossa casa e para aqueles que a gente tem ainda o privilégio de conviver. Então eu queria deixar para vocês, irmãos, essa pequena meditação. Deus fala que a gente foi salva não para guardar o maior tesouro que a gente encontrou nesse mundo, que foi o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que a gente precisa ir aonde está esse perdido.
Deus ama o perdido, Deus ama todos que estão perdidos e Ele quer que todos se salvem. Mas para isso acontecer, precisa que eu e você, que já conhece o Senhor Jesus, façamos o seguinte: abrimos nossa boca, oremos por essas pessoas. Eu fico imaginando, diante de tanta gente que foi embora, quantas vão abrir os seus olhos e, infelizmente, vão ouvir do Senhor Jesus: aparta de mim porque eu não te conheço. E muitos porque não ouviram sobre Deus, não teve o privilégio de ter a oportunidade de conhecer esse Criador que ama, que perdoa e que quer que essa sua maior criação viva eternamente com Ele. Esse é o meu papel e esse é o seu papel. Então, esta mulher nos ensina: acenda a sua luz, limpe o que precisa ser limpado. E quando encontrar o que você perdeu, o que muitos de nós perdemos nesses momentos tão difíceis, nesses quase 2 anos de pandemia, perdeu a comunhão, muitos não buscaram Deus como deveriam buscar, muitos deixaram de orar pelo medo, pelo desespero, pela apreensão daquilo que podia acontecer com você. Mas a gente tem que repreender essas coisas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então Deus disse: tenha coragem, porque eu estou com você. Jamais te deixarei e nunca nos abandonará. Então essa é a promessa do Senhor para mim e para você. E o 10, versículo 10 diz uma coisa interessante: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador. Então se eu poder falar para uma pessoa somente de Deus, e essa pessoa se converter, que alegria vai ser não só no seu coração, mas também no coração de Deus. Há uma festa por um pecador perdido. Então que a gente possa, dentro das nossas limitações, né, poder levar o Evangelho mesmo dentro das nossas casas, na comunhão com a minha família, na comunhão com meus amigos, e enviando também uma mensagem, um versículo, uma oração. Então que você e eu, como filhas do Senhor, possamos ter compaixão dos perdidos que estão lá fora. Nós temos um tesouro dentro de nós. Como aquela mulher foi atrás da única medalha, da única moeda, melhor dizendo, que ela tinha, que ela perdeu, nós também precisamos ir atrás de um único pecador. Porque para Deus todo mundo é importante. Que a gente não guarde o Senhor Jesus em nosso coração só para nós e podemos dizer assim: eu já tenho Jesus, então está tudo bem. Não. Deus nos salvou para que a gente possa ser luz. Então que você e eu possamos ser luz aonde quer que a gente esteja ou ande. Essa mulher nos dá essa linda lição. Acenda a sua lamparina. Varra aquilo que te impede de brilhar. E procure cuidadosamente aqueles que estão perdidos, que não têm esperança, que não têm sobretudo Jesus em sua vida. E leve para que no céu e aqui também tenha uma grande festa. Que Deus abençoe você e toda a sua família e que a gente possa ser luz onde quer que a gente ande. Um grande abraço.